Olá! E aí? Oi, Ixi, Lu! o que eu fiz com o meu negócio aqui? Ah, eu O virei a quê? câmera. Ai, virei a câmera, E tava aí? fumando nas costas. Tudo bom? E aí, Lu, tudo bem? Tudo. E por aí? Oi, Te dei um Fê! susto? Me deu um susto, Lu. Maldade, né? É, não se faz isso. A Ali também tomou um sustão. Não, é que eu tava tão acostumada com as 7 horas que aí a hora que deu o horário eu fui olhar, só que aí eu escrevi pra vocês e fui olhar, né? Aí eu falei, não, tô louca. Não, e eu fui olhar, uai, será que a live era às 19 e eu entendi errado? Aí eu fui olhar, Não, eu que tá. que bom. Eu não ia estar pronta às É, 19. não, sem problema. Ah, o pessoal tá chegando, já a gente tá. Tem um minutinho, só vamos esperar mais um pouquinho, aí a gente começa, mais uns 2 minutinhos a gente já começa, tá Tá bom? bom. Oi, Maurício. É, um monte de gente aí, Vai, conhecidas. vai vendo o pessoal conhecido, ó. A Isa, É, tá dando. tem bastante gente. E aí, Que como que bom. tá Porto Alegre? Muito legal ver que o pessoal tá se interessando em nutrição, né, Lu? Sem dúvidas, sem dúvidas. E tem bastante gente que está acompanhando as lives toda semana também, então é bem legal, né? Porque a gente vai dando, por mais É, que sejam assuntos diferentes, tem coisa que a gente acaba que volta a falar, é, então, e dá continuidade. Então, às vezes abordou de uma forma mais leve em uma live, depois a gente entra mais aprofundado, né, nos temas, então é bem legal. eu acho também. Ó, o Fernando, o Maurício aí. É, Ai, bastante que gente. legal ver esse pessoal por aí. Há uns anos Legal, atrás né? a gente ficava falando de nutrição quase que para as paredes, né? Agora não, agora tem gente interessada no assunto, o pessoal busca. Bem É. legal. Lu, eu E só os vou fechar a próprios. porta. Eu só vou fechar a Tá, porta que meu cachorro entrou e abriu aqui. tá bom. Você não vai- Ele quer, acho que ele quer participar da live também. A minha gata também tá andando É, aqui. Qualquer coisa, turma, se é. aparecer um negócio cinza, assim, passeando, é o gato. Olha aqui, ó, quem já tá aqui querendo participar da live. Ah, eles são, né? Sempre. Mas a minha gata Sim, também tá aqui, é ó. meu Tá do lado companheirinho aqui, ó. aqui, companheirinho de trabalho, São, né? Não tem jeito. coisa mais amada. E aí, vamos começar? A gente se Vamos, apresenta, aí a gente começa para não atrasar muito, mas não pode ser? pode ser, vamos sim. Até porque a gente tem Então, bastante coisa, né, Lu? tem bastante coisa, viu, gente? Hoje tem bastante coisa. Aí, quem quiser mandar pergunta, a gente vai responder no final. Porque senão a gente. Tem coisa que provavelmente vocês vão perguntar que a gente já vai responder Já vai mesmo. responder, é. Então, aí no final a gente pega as perguntas interessantes que não foram respondidas, tá? Mas podem ir mandando aí que a gente não vai esquecer, tá? Prometo para vocês. Então tá, gente, vamos começar. Bom, para quem ainda não me conhece, né, eu sou a Luciana Oliveira, sou médica veterinária nutróloga. Desde 2002 eu trabalho com nutrição de cães e gatos, né? Fiz mestrado, doutorado lá no Unesp de Jabuticabal com o professor Aulos. Então, aí são 17 anos, né, de estrada na nutrição e nutrição clínica de cães e gatos. E aí a gente está aqui na página, o Complete dando essa oportunidade para a gente abordar vários assuntos. Eu estou tendo uma super oportunidade de conversar com muita gente bacana do meio, então acho que, bom, para mim também está sendo excelente. Espero para todo mundo aí que esteja assistindo também esteja aproveitando, galera. Ah, com É isso. certeza estão, Lu. Com certeza estão. Pode falar agora de você e a gente já Tá. começa. Bom, então, oi, Pri. Então, eu vou me apresentar. Eu sou a Manuela Fischer, sou veterinária também. Me formei em 2008 e antes mesmo da minha formatura eu já estava envolvida com nutrição, indo aos simpósios lá de Jaboticabal do professor Aulos. Depois eu fiz o mestrado, uma parte eu fiz aqui em Porto Alegre, na URGS, a outra parte, o período experimental eu fiz na Unesp de Jaboticabal também. E depois eu fui para o doutorado, né? Emendei um no outro, porque se a gente não emenda, a gente não faz, né? Diz Não, isso. é.
Então, eu emendei. Aí, fui para o doutorado, fiz um período de sanduíche nos Estados Unidos, onde eu aprendi bastante coisa, foi bem legal, lá na UC Davis. Então, hoje em dia, trabalho com consultoria para empresas tanto de alimento industrializado quanto de AN, né, alimentação natural. Sou professora do Qualitas, do curso de pós-graduação em nutrição de cães e gatos, e atendo em clínicas veterinárias como veterinária nutróloga, né? Então, não estou há tanto tempo, né? A minha caminhada é mais curta que a tua, Lu, mas lá se vão 12 anos, quase 13 de formatura. Mas é um tempinho já, né? Com certeza. Nesse caminho. Já tá para acumular bastante experiência, né, Manu? Já é um tempo considerável. Mas a gente estuda e vê que a gente não sabe nada, que precisa estudar mais e mais. Dá um desespero. Dá, verdade. Bom, Manu, então vamos lá, vamos começar, tá? A gente tem bastante pergunta, então vamos tentar ser as mais sucintas possíveis para dar tempo da gente responder tudo, tá? Então a gente colocou esse objetivo hoje. Tá bom. Bom, para começar, Manu, em relação dentre, né, todos os mitos e fatos na nutrição que a gente escuta muito no nosso dia a dia, que a gente resolveu trazer aqui para vocês. Então, a primeira pergunta é a castração, né? Muitos tutores têm um preconceito, vou dizer assim, de castrar os cães e gatos porque eles associam com a ganho de peso, né, e obesidade que acontece normalmente depois da castração. Então, queria que você falasse um pouquinho disso. Bom, eu escuto bastante isso, né, Lu? Que as pessoas optam por não castrar os seus animais porque existe uma relação entre castração e obesidade. E de fato existe, né? Mas o que acontece depois da castração? Existem trabalhos, eu fiz uma revisão bibliográfica recentemente sobre isso, né? Porque eu dei uma palestra sobre castração e os efeitos, né, que ela causa, enfim. E o que acontece? Vários estudos comprovaram que após a castração o animal tem um metabolismo energético reduzido. E que isso faria com que, se ele mantivesse o consumo de alimento, ele engordaria. Já tem outros estudos, inclusive mais recentes, que dizem que não é o metabolismo energético que reduz, e sim o apetite aumenta. O animal ele tem mais fome, né, em função de toda a questão hormonal que ela é modificada após a castração. Eu penso que as duas coisas acontecem. Eu penso que tem uma redução de metabolismo energético, sim, e também a gente observa que os animais ficam com mais fome. Isso não é geral, isso não é para 100% dos animais, porque nada é, mas muitos animais a gente vê, né, essa relação forte. Mas a castração, a gente não pode dizer que ela é a culpada pela obesidade. Na verdade, a gente precisa orientar os tutores, né, e os tutores entenderem que após a castração os animais devem comer menos ou trocar a ração para uma ração menos calórica, ou uma comida natural que seja, né, menos calórica, para que eles não sintam fome. Agora, se o animal ele comia, vamos supor, 100 gramas de alimento e ele é castrado e continua comendo as mesmas 100 gramas do mesmo alimento, ele vai engordar. A tendência é ele engordar. Ou até pior, as pessoas que deixam o alimento disponível, não só ele vai comer aquela quantidade que está sendo ofertada, que já é mais, né, do que ele deveria, como ele também vai aumentar a ingestão. Então, a nossa recomendação é, sim, castrar os animais, especialmente as fêmeas. Muitas vezes o pessoal pergunta, e os machos, né? Existe essa discussão também de castrar os machos, uns são contra, outros a favor. As fêmeas a gente tem uma posição mais, assim, não tão variáveis, né? Não oscila tanto. As fêmeas a gente realmente indica a castração por uma questão de prevenção de tumores de mama, né? Piometra. Mas os machos ainda tem uma discussão aí, né? Dos benefícios e colocar na balança e avaliar com o veterinário, né, se vale a pena ou não castrar os machos e em qual momento. Mas acho que é isso, Lu. Eu acho que é uma questão de manejo alimentar. A culpa da obesidade é manejo alimentar, né? E não a castração em si. Se a castração ela ganhar essa fama, e que eu acho que já ganhou um pouco, isso vai ser muito ruim. Porque a gente tem que fazer controle de população, né, de natalidade. E a castração é o melhor método. Então, a gente não pode deixar que essa fala de que a castração engorda, ela se propague. Porque não é a castração que engorda, é o alimento mal administrado,
né? É não ter um manejo alimentar correto. É isso que faz o animal engordar. É a falta de exercício, sedentarismo, né? Então não é tão simples assim, não é uma única causa. E eu acho que é importante a gente ressaltar que a castração, ela implica no aumento da longevidade dos animais também. Então, tem até um estudo que o Hospital Benfield, lá dos Estados Unidos, fez, porque eles atendem, tem mais de 1.300 hospitais Benfield lá nos Estados Unidos, e eles publicaram um estudo estudo não, uma avaliação, né, uma apuração desses dados em 2013, se eu não me engano, e está relacionado. Então, eles perceberam que os animais castrados tinham uma longevidade maior do que os não castrados. E no caso de macho, os gatos machos, se eu não me engano, era 38% a mais de tempo viviam mais do que os não castrados. Porque gato, né, aquela história de acabar indo para a rua atrás de fêmea, ser envenenado, atropelado, enfim, N coisas, né? Então, acho que a gente tem que ponderar também isso, que mesmo para os machos é interessante. E é isso. E usar, hoje em dia a gente tem alimentação, aí tem todas as empresas, pelo menos a maioria, tem alimento para animais castrados, então você consegue manter o animal comendo uma alimentação adequada, ou no caso da alimentação natural, fazer um alimento menos calórico do que o que ele comia antes, né? Então não é nada absurdo, não é alguma coisa que é impossível a gente controlar, né? Não, é muito mais fácil do que deixar o animal se expondo e correndo risco, né? É muito mais fácil prevenir do que depois tratar, né? Sem dúvida. E quando os tutores vêm pra gente, né, eu sempre oriento, que a nossa orientação a partir do momento que castrar, a gente ou diminui a quantidade de comida ou a gente readequa para um alimento light ou para animais castrados. É uma coisa super simples da gente fazer, né? Eu costumo trocar também, Lu. Eu não mantenho com a dieta convencional, não, porque eu já parto do princípio que o animal vai sentir mais fome, vai ter uma tendência a ganho de peso. Se isso não acontecer, volta para a ração original, mas em princípio é sempre bom trocar. Depois, o pessoal, todos os trabalhos aqui, tô vendo o pessoal perguntando, tudo que a gente citar aqui, depois a gente vai disponibilizar na descrição do vídeo. Então, se vocês quiserem consultar esses trabalhos aí, eu falei, a gente vai falando, vai surgindo números assim, e, né, às vezes a gente não lembra exatamente, mas depois eu e a Manu também, no que ela citar, a gente coloca aí para vocês, tá? Bom, Manu, dando sequência, né? Outro ponto. Gatos, a gente sabe que eles comem, a boa parte deles gosta de comer pouquinho, muitas vezes ao dia, né? Tem lugar que fala que os gatos chegam a fazer de 13 a 20 refeições ao dia. Então, a gente tem que deixar alimento ali no coxinho, no comedouro, disponível o dia inteiro para os gatos? Olha, Lu, se o tutor ele tem um único gato, o que ele pode fazer é olhar no rótulo do alimento, né? O quanto que ele tem que dar por dia e colocar várias vezes no potinho para esse animal até chegar ao limite máximo que o animal deve consumir por dia. É uma alimentação à vontade, mas controlada, né? Dentro daquilo que o animal tem que comer ao dia. Não dá para dizer que é à vontade, porque quando ele terminar a gente não pode ofertar a mais. Não dá para ficar colocando. O problema é que muitas pessoas têm vários gatos, né? É difícil um gateiro que só tem um. E aí, a gente acaba sendo obrigado a colocar a comida, a refeição, em momentos definidos para o animal. Porque existe o gato que é gordo, existe o gato que é magro, existe o gato com problema de urolitíase, existe o idoso, existe o filhote. Existem gatos que estão em momentos diferentes da vida e que precisam de alimentos diferentes. E aí vai ficar muito difícil de fazer a alimentação à vontade para todos eles, porque eles vão consumir o alimento errado, né? Mas vamos supor que sejam todos do mesmo padrão igual, todos adultos, todos do mesmo score. Mesmo assim, a alimentação à vontade ela é errada, porque leva ao ganho de peso, leva ao sobrepeso. E aí os gatos têm tendência, os obesos, 4 vezes mais chance de desenvolver diabetes mellitus, né? Podem fazer lipidose hepática, dermatopatias, problemas articulares, todos aqueles problemas que a gente sabe relacionados, urolitíases, né? Relacionados à obesidade. Então,
Eu sempre procuro conversar com os tutores de gatos. Eu atendo bem menos gatos do que cães, muito, mas todos os tutores de gatos na aula com os alunos, né? Sempre que eu posso, eu oriento a não fazer a alimentação do gato à vontade, né? Porque eles acabam consumindo uma quantidade de alimento ou errada do outro gato, ou uma quantidade excessiva. E também tem outra coisa, né, Lu? Se o animal ele tá com sinais iniciais de alguma doença, ou ele já está, né, mostrando que ele não está bem, uma das primeiras coisas que o animal faz quando ele não está bem é não comer. Se tu tem vários gatos na casa, como que tu vai saber que aquele gato não está comendo? Então, quando a gente coloca a refeição, a gente tem muito mais controle sobre a saúde do animal, o quanto que eles estão comendo, o quanto que eles não estão comendo. Quando é à vontade vários gatos, a gente não tem controle nenhum, a gente não sabe de nada. Vai demorar dias para a gente se dar conta. Eu estou percebendo que se... Tanto que vem na consulta para nós, a gente perguntar quantos dias você percebe que ele não come. Eu não sei. Eu não sei porque eu tenho outros gatos e eu não percebi. Eu só vi ontem que ele estava bem amolado, estava bem abatido. Então fica bem difícil, né? Então tem que educar o gato a comer as refeições, né? Deixar ali um tempo para o gato, separar no ambiente. Eu sempre falo assim, coloca os gatos espalhados na casa, nos cômodos, né? Com as suas rações, com suas comidas, se for o caso, seja lá qual for o alimento. E aí deixa um tempo, enquanto tá se arrumando, tomando café, não vai trabalhar, depois tira os potes, chega no almoço em casa, coloca de novo a comida, né? À noite de novo. A gente pode fazer alimentação à noite 2 vezes pro gato. Logo que chega em casa do trabalho e antes de dormir. Então, só nesse horário a gente já tem 2 disponibilidades, né? E aí o gato, ele come imediatamente antes de dormir, tem menos chance dele ficar pedindo, né, de madrugada, acordando o proprietário para dar comida. Então, infelizmente, a gente não tem como deixar o gato consumir picadinho várias vezes ao dia, porque acaba tendo esse descontrole todo. Mas eu acho que assim, é importante que, lógico, tem uma população significativa dos gatos que come, não vai ter limite, né? Mas ainda assim tem bastante gato que não tem muito problema para engordar. Então, acho que depende também disso, de cada situação, né? E uma coisa que eu falo assim, eu tenho 2 gatos, a Chloé, que é a Pérsia, ela tem doença renal. E eu tenho um vira-latinha que eu adotei, que tem 1 ano e pouquinho, que é normal, não tem nada. E ele come como se não tivesse amanhã, né? Então, o que eu costumo fazer? A alimentação dela é separada, mas o dele eu deixo disponível durante a noite. Então, eu coloco tipo 6, 7 horas, a quantidade que ele pode comer no dia. E ele vai, a hora que acabou. Você vai receber das 6 horas da tarde do outro dia, entendeu? Então, se ele comer tudo de uma vez, não é o caso dele, por isso que eu faço isso. Então, tem gato que come, a hora que você coloca, ele come tudo. Então, é uma coisa. Agora, que nem ele, que vai comendo devagarzinho, de manhã eu acordo e ainda tem comida. Então, ele não fica em jejum muito tempo, entendeu? Então, dá para fazer assim. Então, acho que cabe a cada tutor. A gente não existe uma fórmula única, né? Gato é muito individual. Então, a gente tem que analisar cada um da forma que consegue fazer. E às vezes o gordinho não consegue subir, às vezes põe uma prateleira em cima que o magro vai e o gordinho não vai. Então, a gente tem que quebrar a cabeça, né? Tem que pensar em alguma forma de conseguir individualizar mesmo numa casa que tem mais gatos, né? Isso. Acaba que sempre dá, né, Lu? Sempre dá para dar um jeito. Sempre dá. Sempre dá. Isso é o importante. Às vezes não é a forma mais fácil, mas dá. Mais gato, né? Mas o bom é que quem tem gato, eu acho que são pessoas muito mais cuidadosas até. Normalmente são as pessoas interessadas em fazer, né, as coisas. Essa é a parte boa dos tutores, né, dos gatos. Bom, Manu, vamos para a próxima. A gente tem visto muito, muito na rotina, então isso a gente até já comentou em outras lives, que hoje a gente vê muita alimentação natural, as pessoas indicando alimentação natural e fazendo uso do azeite e ou óleo de coco como a melhor fonte de gordura para a gente usar para cães e gatos. E aí também é um outro ponto, né, que é bom a gente debater aqui um pouquinho.
esse é um erro comum, né, Lu, que mostra o desconhecimento sobre as necessidades nutricionais de cães e gatos, né? Fica bem claro, né, para nós, que quando o tutor ele vem com essa informação, realmente ele, né, obteve provavelmente da internet. E não, de fato, os animais eles não têm a necessidade nutricional por ácidos graxos é da série 6, é o ômega 6, né? E tem os guias de nutrição animal, onde a gente pode ver o quanto que os animais têm necessidade desses ácidos graxos essenciais. E o óleo de coco ele não contém ômega 6, né? O óleo de coco ele é uma gordura saturada, o ômega 6 é uma gordura poliinsaturada, e o azeite de oliva é uma gordura monoinsaturada, da série 9. Então, tanto um quanto o outro, eles não suprem a necessidade de ácidos graxos essenciais. Então, eles não podem ser utilizados de forma a substituir, né, os ácidos graxos essenciais. Pode colocar óleo de coco na dieta? Pode colocar azeite de oliva? Pode, não tem problema. Só não pode substituir o óleo principal que o veterinário nutrólogo indicou, né, por esses óleos. E outra, tem que cuidar também com a quantidade de óleo que coloca, porque você já está usando um óleo, né, rico em ômega 6, vamos supor, o óleo de girassol, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, esses óleos todos são ricos em ômega 6. E aí, ainda além desse, coloca o óleo de coco e ainda coloca o azeite de oliva, é muito óleo, né, Lu? Então, provavelmente, mais uma carne, às vezes... E exatamente, mais a gordura que vem da carne, né? Então, eventualmente pode ser uma quantidade muito, muito alta de gordura, e mesmo os cães e os gatos sendo tolerantes ao consumo de gordura, e é importante a gente frisar que eles são, via de regra, com algumas exceções, eles toleram grandes quantidades de gordura, a gente não precisa colocar em excesso, até porque isso leva ao ganho de peso, né? Aumenta a energia do alimento. Eles acabam ingerindo muita caloria. Então, esse é outro mito, né? As pessoas tendem a achar que nutrição humana é a mesma coisa, se aplica a nutrição pet, é tudo igual. E não é assim. Então, se fosse, não precisava nós termos estudado nutrição veterinária, né? A gente levava os cachorros para consultar com nutricionistas humanos. Com nutricionismo humano, exatamente. Então, exatamente. Tem muito mito que vem da nutrição humana. E o sódio não pode. Depois acho que deve ter esse mito aí. E o óleo de coco é o que é o saudável. Aliás, o óleo de coco nem para humanos ele é recomendado da forma como estão consumindo, né, Lu? A Associação Brasileira de Endocrinologia deixou bem clara lá no seu site que o consumo de óleo de coco ele é perigoso dessa forma, né? Eles não aconselham dessa forma como as pessoas estão consumindo. Então, a gente virou moda, né, Manu? Virou moda. É modismo. Esse que é o ponto. É modismo. É uma gordura interessante, em alguns casos sim, a gente pode usar, né? A gente não está dizendo que não é para ser utilizada, mas sim utilizar da forma correta e nunca substituindo o ácido graxo essencial, né, para cães e gatos. E às vezes a pessoa tem dois pontos, né? Ou abusa da gordura, porque é de coco, porque é azeite, tudo bem. Ou então tem o outro extremo, que é a pessoa que, por mais que na receita tem as quantidades certinhas de cada... A pessoa tira a gordura porque acha que não precisa dar gordura para os cães e gatos, entendeu? São os dois extremos que a gente vê. Exatamente. Eu cozinho sem sal e sem gordura, ou seja, cozinha tudo errado. Tem que ter sal e tem que ter gordura. Mas tudo de acordo com as necessidades, né, nutricionais e também de acordo com o paciente, porque nem sempre vão ser as mesmas, né? A prescrição não é a mesma para todos os animais. E aí, até encaixando uma outra pergunta, Manu, que eu acho que é interessante a gente também falar, eu vejo muito as pessoas, até da parte dos veterinários mesmo, falando que a alimentação natural, ela serve para evitar a obesidade, tá? E aí a gente, né, você olha, aí nós como nutrólogas vemos isso de uma forma bem diferente, né? Porque o que faz o animal engordar é comer mais do que precisa. Não existe outra forma de ganhar peso, né? E a alimentação natural é altamente palatável. Então, por mais que ela seja mais diluída, né? Porque tem água, mas se tiver dando a mais, vai engordar do mesmo jeito. Não é porque é comida ou porque é ração, é porque pode acontecer sempre que ele comer mais que precisa, né? Isso é importante também.
A alimentação natural não exime o animal de não engordar. Não exime, Lu, mas eu acho que eles engordam, mais, eu ainda acho que é um pouco mais difícil dos animais engordarem com alimentação natural, porque quem busca alimentação natural busca um pouco mais de informação. Quem dá ração, pega o pote, compra na clínica, pega o saco, bota na vontade e não olha o rótulo de quantidade, não vê quantidade, não vê nada. Quem busca uma alimentação natural se informou, nem que esteja mal informado pela internet, tem uma ideia lá de quantidade, né? Faz de forma errada ou não, ou consultou, né? Tem pelo menos alguma ideia do quanto fornecer. E como o volume de comida ele é muito maior, dificilmente a pessoa ela vai dar mais do que o animal precisa, porque o volume ele enche os olhos, né, do dono do animal. É diferente da ração, que ela é muito concentrada, ela é muito calórica, e um animal pequeno tem que comer, o meu tem que comer 70 gramas ao dia, é uma coisinha de nada, né? Então, assim, o alimento natural, ele acaba ajudando. Oi, Rafa. Ele acaba ajudando porque é muito mais diluído e o volume é maior. E as pessoas têm um pouco mais de informação. Mas claro que tu tá certíssima. Se a pessoa der a vontade, pensar, ele adorou, eu vou dar mais, vai dar. É o balanço energético positivo. Não existe outra forma, né, de ganhar peso não sendo que não seja comendo mais do que o que se gasta. Não, a alimentação natural, de uma forma geral, aquela que a gente vê ali de 1.300 calorias, mais ou menos, por quilo, porque assim, você colocar 50 gramas a mais de ração é completamente diferente de você colocar 50 gramas de comida, né? Exato. Mas tem animais que comem alimentação hiperproteica. Então, naquela alimentação já está mais concentrada. Então, isso acaba induzindo. Mas, sem dúvida, é muito mais fácil a gente ver isso na ração do que na comida, com certeza. Eu estou falando assim, que não é uma forma de prevenção, é porque a gente acaba ponderando mais a comida. Mas se der em excesso, o animal come e engorda da mesma forma, né? E eu penso que as rações são muito calóricas também, né, Lu? Essa é uma crítica que eu faço. Sempre fiz a todas as rações super premium que eu indico, porque eu só indico ração super premium, basicamente, né? Eventualmente as premium de qualidade que a gente confia, mas ração super premium é muito calórica. E a gente procura um alimento que seja muito bom, mas que não seja tão calórico, e a gente só encontra a versão light. Né? Ou às vezes para castrado, que está ali no meio termo, mas ainda não é bem aquilo que a gente procura. Então, 4.000 calorias, 4.200, 4.500 calorias por quilo, isso aí eu costumo falar, é uma bomba calórica, é uma quantidade muito pequena. Aí, comparando com 1.300, 1.000 calorias por quilo de um alimento natural, uma dieta caseira, acaba que, né, os animais, eu acho que eles emagrecem de forma mais fácil, menos sofrida, muitas vezes, com maior volume de comida, né, ingestão de alimento. O dono ele fica muito mais satisfeito de ver o pote com comida do que... Embora a gente tenha rações muito boas para perder peso, às vezes o dono fica achando que é pouco igual. Não, com certeza. Não, para perder peso também tem uma ótima experiência, até porque a gente consegue também lançar mão de não colocar uma fonte de carboidrato, né? Trabalhar só com legumes e com as proteínas. Então você consegue dar um volume enorme para o animal. Você não, o tutor não sofre e o paciente não sofre. Eu acho que isso tem muita relação. Às vezes até o paciente não sofre tanto, mas o tutor, a hora que vê aquele tantinho assim de ração, ele sofre muito. Ele sofre. Então eu acho que eu tenho resultados muito, muito bons com alimentação natural para perda de peso, sem dúvida nenhuma. E muitas vezes vem essas pessoas que já passaram por rações para perda de peso e o animal não teve a perda necessária, né? Mas justamente por isso, porque o tutor acabou desistindo muito rápido, porque o animal percebia que o animal sentia muita fome. Né? Isso é uma grande vantagem. E aí, como a gente já falou, que você já adiantou aí, em relação ao sal, que é outro ponto também sempre está cheio de dúvidas para a gente, né? Claro. Então, assim, a dúvida, né? Se a gente pode não colocar sal na alimentação natural,
dos mitos sobre o excesso de sal, né, para cães e gatos. Vamos falar disso. Então, se a gente for olhar os guias nutricionais, né, necessidades nutricionais de cães e gatos, a gente vai encontrar as necessidades proteicas de aminoácidos, um por um. A gente vai encontrar as gorduras, essas que nós falamos, os ômega 6. E a gente vai encontrar as vitaminas e os minerais, né, Lu? E olha só, quem diria? O sódio está lá. Então, o sódio, a gente, né, tem que lembrar as pessoas de que o sódio ele é um mineral exigido, né? Os animais requerem sódio diariamente, essencial. É pouquinha o requerimento? É pouquinho. Não precisa ter mais sódio do que o que tem. Às vezes precisa, do que o animal precisa. Sim, às vezes é importante a gente colocar mais sal do que aquilo que o animal precisa. Especialmente nas urolitíases, né, em que a gente incentiva o animal a tomar mais água. Então, o sódio, já foram feitos diversos estudos com pacientes renais crônicos, com pacientes hipertensos. E, de novo, o sódio na alimentação humana é uma coisa, o sódio na alimentação de pets é outra. Porque o ser humano ele tem uma relação com o sódio que é meio de luta, né? A gente sofre com o sódio. O ser humano tem problemas de consumo excessivo de sódio na dieta. Tudo que a gente come tem sódio. Se a gente pegar um doce, tem inclusão de sal. Né, Lu? Assim como a gente compra uma comida salgada, às vezes tem lá açúcar. Então, a alimentação humana ela é bem mais complicada do que a alimentação de pets. E a gente acha, o problema é que a gente precisa do sal como tempero, né? Não a gente gosta da comida salgada, né? A gente gosta. Para nós é um palatabilizante excelente. Quem é que vai comer uma batata frita sem sal? Isso não existe, não tem cabimento. E os animais, eles não têm essa exigência, né, por sal. Só que eles têm uma tolerância ao sal bem elevada. Eles são muito mais tolerantes ao sal. Isso é um ponto importante de se discutir. E os estudos que já foram feitos com quantidades assim consideradas elevadas, né, muito acima das necessidades, elas não demonstraram nenhum efeito negativo, mesmo para animais, né, por exemplo, sem um rim. Né? Que as pessoas acham, nossa, faz mal para o rim, pode levar isso aqui. Não. Então, essa questão do sódio em excesso poder levar o animal a ter hipertensão, piorar a doença renal, cardiopatia. Até na cardiopatia, a redução do sal, não é nem a restrição, né, ou a retirada do sódio, ela é feita só num estágio um pouco mais avançado, não é nem nos iniciais da doença cardíaca. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com essa questão do não usar o sal. As dietas caseiras, via de regra, Lu, elas precisam de sal, sim. Exceto se forem suplementadas com Complete, que já contém o sal, né? Aí a gente não usa. Mas outros suplementos minerais e vitamínicos do mercado não contêm o sódio e aí tem que incluir. O que eu tenho um pouco de medo, porque aí vai a mão, né? As balanças, elas não conseguem pesar tão pouca quantidade. Então, exatamente. O que é 0,1 grama de sal, 0,2 gramas de sal? O que é uma pitada, né? O que é uma pitada. A minha pitada pode ser completamente diferente da sua, né? Exatamente. Na verdade, a preocupação é que a pessoa coloque a menos do que coloque a mais, porque a gente sabe que o a mais teria que ser muito a mais para causar algum problema. Sim. Só para o pessoal que está assistindo ter ideia, a quantidade de sódio que tem nas dietas é em torno de 3.000, 4.000 miligramas por quilo. Olha, e olhe lá, tá? E olhe lá. E a gente sabe que o máximo já testado, né? Na verdade, a FEDIAF, que é um guia que a gente segue nutricional europeu, ela fala que acima de 15.000 miligramas por quilo pode ser seguro para cães e gatos, mas não foram feitos testes. Então, veja bem, de 3, 4.000 para 15.000 miligramas é bastante diferença, né? A gente tem uma margem aí bem segura. As dietas para trato urinário, aquelas, né, rações que a gente quer fazer indução para que o animal beba mais água, elas têm em torno de 10.000 miligramas, 11.000 miligramas por quilo. É bem mais do que as dietas de manutenção, mas ainda assim tem uma margem bem segura, né, abaixo dos 15.000 miligramas por quilo. Então, a gente não... Assim, definitivamente o sódio não é para ser uma preocupação. Eu sempre digo o seguinte, ó, Lu, eu não tenho gato, tá? Nunca tive, porque eu sou super alérgica a gato, infelizmente. Eu também. E aí eu sempre digo assim, se eu tivesse um gato e ele comesse ração seca, e ele, por exemplo,
não gostasse de alimento úmido ou não bebesse muita água, eu iria buscar no mercado a ração com mais sódio possível, para estimular esse animal a tomar mais água. Enquanto o pessoal está correndo do sódio, eu ia estar correndo para encontrar, né, uma dieta com bastante sódio, para estimular esse animal a tomar água. Então, tá errado esse conceito, né? O pessoal a gente precisa desmistificar isso. Não, e eu vejo muito quando nessas em páginas, né, que falam de alimentação natural, falando que as rações têm alto teor de sódio e não sei o quê. E aí, se a gente experimenta, né, a ração, você vai ver que é tudo sem sal, assim, para nosso gosto, né? Pro paladar do ser humano, mesmo uma dieta para urolitíase, que tem essa quantidade maior de sódio, ela entra num pouquinho ainda do ser humano gosta. Mas ainda assim tá sem sal. E aí, às vezes, a pessoa reclama disso, mas vai lá e dá queijo, dá presunto, dá salsicha, que é uma bomba de sódio, né? E aí, mas ela se preocupa que na ração tem muito sódio. E às vezes eu também acho um problema quando o suplemento não tem sódio, porque as pessoas são altamente refrativas, né? Elas não gostam por esse mito, né? Então é bem comum que a gente prescreva, mesmo colocando sal, e a pessoa não inclua o sal por, né, esses pensamentos aí. E ainda o alimento úmido é pior ainda, né? Não sei por que o alimento úmido, a tendência é as pessoas acharem que o alimento úmido tem mais sal, quando na verdade é o contrário. O alimento úmido tem até menos sódio do que o alimento seco. Porque justamente faz mais sentido colocar mais sal no alimento seco para estimular o consumo de água do que no alimento úmido, né? Sim. Então, acaba que o alimento úmido leva essa culpa aí. Não, mas para mim é um dos principais. A gordura e o sal são dois dos mitos, assim, que são mais comuns, né? Que a gente vê quase que diariamente o negócio acontecendo ali, né? Não, eu sei, todas as consultas as pessoas questionam, mas por que tá prescrevendo girassol, o óleo de girassol e não o óleo de coco, o azeite de oliva? Mas por que tem não sei o quê? Não, é bem comum. E aí, na sequência do sal e da gordura, outro ponto é em relação aos carboidratos, né? Então, que assim, que eu escuto como eu trabalhei com carboidrato desde o mestrado, a minha tese de mestrado foi com carboidrato para gatos. Então, é um assunto que já me acompanha há muito tempo e eu escuto barbaridades sobre carboidrato que me dá, assim, mini infartos, porque, né, as pessoas, mais uma vez, trazem a história do ser humano para os animais e, em algum momento, como a alimentação de cães e gatos na natureza tem pouco carboidrato, é mais fácil falar que carboidrato não faz bem, em excesso de carboidrato, em excesso de amido, que milho faz mal, que farinha de trigo faz mal, enfim. Aí eu queria que você comentasse também sobre esse ponto, que eu acho que é bem polêmico também. Bom, né, Lu, eu sempre cito o teu trabalho, né? O teu trabalho me acompanha em todas as palestras, todas as aulas, o teu trabalho tá lá. Porque ele é muito bom, porque né? A Lu, para quem não sabe, ela fez um trabalho em que ela testou 6 fontes de carboidrato para gatos, né? Além da resposta pós-prandial, glicose e insulina. E ela observou que o carboidrato, não só ele é muito bem digerido pelos gatos, né? Como ele é quase 99% algumas fontes, né, Lu? Não é assim, ele é muito bem mais de 80%. Não, é mais de 93%, 94% de digestão. Né? O sorgo foi o que teve o índice mais baixo, o coeficiente de digestibilidade mais baixo, que foi 94, né, Lu? Então, assim, quando bem extrusado, quando bem gelatinizado, um bom processamento, a gente tem um carboidrato muito bem digerido. O arroz, ele é muito bem digerido pelos gatos, pelos cães. Então, a gente pode, sim, utilizar na dieta deles. Um ponto que é muito levantado, né, Lu, é por que colocar. As pessoas acham que porque o gato é carnívoro tem que comer só carne. Gente, só carne não fecha a necessidade nutricional de cães e gatos. Eles precisam de vários minerais, vitaminas. Cálcio e fósforo é super pobre na carne.
Fósforo, inclusive, tem mais que cálcio, ou seja, o desbalanço de cálcio e fósforo na carne pura, já, por si só, já é uma falha. Então, a gente não pode trabalhar só com, né, com dietas, só carnes nas dietas de gatos. A gente acaba incluindo fibra, né, a gente coloca cenoura, né, pode incluir outros alimentos, ingredientes, para conseguir fechar a formulação do animal. E atualmente, a gente tem animais que são extremamente sedentários em casa. A necessidade nutricional de um animal na natureza, ela é diferente do animal domesticado. Na natureza, eles precisam de muito mais energia, né? Proteína e gordura para conseguir caçar, fugir de predadores, né? Sobreviver. Dentro de casa, eles precisam de fibra, embora seja um nutriente que não é essencial, né? Precisa de fibra, muitas vezes, para fazer a diluição calórica da dieta. São animais sedentários que não fazem absolutamente nada o dia inteiro, só comem. Né? Fazem companhia para o dono, mas só comem. Então, a gente não pode comparar a vida que o animal tem na natureza com a vida que o animal tem dentro de casa, num apartamento, telado ainda por cima, né? Luz sem acesso ao cor. Então, esse é um mito bem importante que a gente tem que considerar. Carboidratos são, sim, bem digeridos, né, por cães e gatos. Eles digerem muito bem, obrigada. E a gente pode incluir na dieta sem medo. Tanto nas dietas caseiras, quanto rações industrializadas, né, que contenham carboidratos, não há nenhum problema quanto a isso. Não leva a obesidade e não leva a diabetes. Na minha palestra do VetSmart, eu falo sobre carboidratos, né, os mitos e as verdades. Legal. Uma série de artigos científicos, né, para quem acha que a gente fala da boca para fora, né, Lu, é o nosso pensamento, não é a nossa opinião. Vários artigos científicos, embasamento científico para mostrar. Não é o carboidrato que leva à obesidade, é a gordura. É o excesso de gordura. A gordura é mais do que 2 vezes, né? Quase 2 vezes e meia mais calorias do que o carboidrato e a proteína. Então, muita gordura na dieta, somada ao sedentarismo, castração, falta de um manejo alimentar adequado, obesidade. E aí o pobre do carboidrato leva a culpa de novo, né? Acho muito legal, pessoal. Quem quiser se aprofundar mais, essa palestra da Manuela no VetSmart, tem tudo. Ela só fala de carboidrato, né, Manuela? A palestra inteira. Então, tá bem legal. Se vocês procurarem lá. O que eu acho assim, eu vou baixar ainda desculpa, Lu, eu vou baixar ainda essa palestra no meu canal do YouTube, porque o VetSmart, ele deixa por uma semana, depois ele tira. Entendi. Mas eu já tenho as minhas palestras lá no meu canal do YouTube, mas eu ainda não baixei a dos carboidratos. Vou colocar lá para quem quiser. Tá, então em breve vai ter lá. Em breve. Mas, assim, eu acho que é importante, tem 2 coisas, né? Eu acho que o carboidrato não tem problema, acho não. A gente sabe que não tem nada comprovado que o carboidrato cause diabetes. Inclusive, esse meu artigo, né, esse meu estudo do mestrado, virou um artigo, e esse artigo ele é usado pela Associação de Hospital de Pequenos Animais de Endocrinologia, de diabetes, para falar que não é o carboidrato que causa diabetes. Então, ele fundamenta, junto com outros artigos, essa questão que não é o carboidrato que traz problema, leva a diabetes. O que leva ao diabetes pode aumentar a possibilidade é a obesidade. E a obesidade, ela sempre aparece quando o animal está comendo mais do que precisa. Não interessa se é proteína, não interessa. Ele comeu mais do que ele precisa, ele ganha peso, ele aumenta a chance de ter obesidade. Acho que isso tem que ser fixado. E o que o carboidrato a gente tem que lançar mão existem fontes de carboidrato que tem uma digestão rápida e tem fontes de carboidrato com digestão mais lenta. Então, depende do que eu quero, né? Se o animal tem um problema digestivo e eu preciso que ele digira muito bem aquele alimento, eu vou usar arroz. Se eu tenho um animal que tem diabetes, que já tem um problema com a liberação de insulina, eu vou usar um carboidrato de digestão lenta, um sorgo, uma lentilha, uma ervilha. Então, não é não usar, é saber usar cada fonte, principalmente se você está comprando a ração, vai estar escrito lá qual que é na lista de ingredientes. Se você for fazer uma alimentação natural, principalmente, eu gosto muito de lentilha para animal diabético, né? E muito arroz para animal que tem dificuldade de digestão. Então, é a gente saber usar, não é abominar
aquilo e tornar aquilo um grande problema. Eles digerem tranquilamente. É questão de você saber usar, como tudo dentro da nutrição, né, Manu? Porque cada ingrediente ele tem o seu uso mais favorável ou menos favorável diante do que você quer dar, né? Do que o animal precisa. Aí. Bom, próxima, que a gente já ainda tem bastante coisa. Idosos, Manu, outro ponto. A gente tem que reduzir proteína? Sobrecarrega os rins? Ó, Lu, vamos tentar ser bem objetivo aqui, senão a gente não vai conseguir responder nada do pessoal. A literatura já comprovou que idosos saudáveis, a gente não precisa reduzir proteína. A redução de proteína para animais idosos, ela não previne doença renal. Se o animal tiver que ter doença renal, ele vai ter e acabou. A gente não tem como fazer uma prevenção, tá? Então, na verdade, o que os estudos eles estão demonstrando? Que o paciente idoso ele tem até um requerimento maior de proteína, né? Porque o animal idoso ele vai substituindo massa magra por massa gorda, independente de doença, independente de nada. O animal que é saudável, ele faz essa substituição. Ele substitui a massa magra por massa gorda. E aí, para a gente impedir, né, com que essa massa magra seja perdida, a gente tem que dar um aporte proteico maior para esse animal idoso saudável. Então, definitivamente não. A gente não reduz proteína de animal idoso saudável. A gente só vai reduzir a partir do momento que houver, sim, uma indicação, né? Alterações renais através de exames. E aí, dependendo do estágio, né? A gente faz o estadiamento e faz aquela redução de acordo. Mas não, para animais saudáveis, pelo contrário. A gente deve procurar alimentos com mais proteína. E menos gordura, de preferência. Menos gordura, exatamente. Menos energia, né? Em relação aos filhotes, principalmente de cão, né? De gato é mais tranquilo. A gente tem que deixar a alimentação à vontade, deixar eles comerem e crescerem gordinhos. Eu não indico alimentação à vontade em hipótese alguma. Meus alunos sabem que eu sou a chata do controle da comida. Para mim, ninguém tem alimentação à vontade, né? Nós não temos, a gente não está comendo toda hora, não está disponível o alimento o tempo inteiro para ninguém, nem crianças. Todo cliente que geralmente quando tem criança é mais fácil de fazer exemplos, né? Não, o filhote ele tem que receber a quantidade correta para crescer, né? Mas não deve receber alimentação à vontade. Isso leva ao desbalanço de consumo, especialmente os animais de raças porte grande e gigante. Tem um grande problema, né, Lu, de consumir alimento em excesso. Eles ingerem, além de alta caloria, o que sobrecarrega o esqueleto, que é o esqueleto jovem, que está em desenvolvimento, que leva aí 1 ano e meio, 2 anos para se desenvolver, né? O músculo ele se desenvolve mais rápido, o esqueleto ele é mais lento. E aí o animal começa a comer demais, começa a botar peso nesse esqueleto jovem. Fora isso, tem o cálcio em excesso que o animal está ingerindo junto com o alimento. Está comendo muito alimento, está comendo muita caloria, está comendo muito cálcio, está comendo muito tudo. E esse cálcio em excesso também pode, né, agravar bastante, né, situações como, por exemplo, displasia coxofemoral, que muitos animais de porte grande e gigante já têm uma tendência genética. Muitas vezes já iriam desenvolver uma displasia coxofemoral, mas com esse excesso de comida, esse aporte de cálcio excessivo, né, piora e deixa a doença muito mais severa. Então, filhotes de porte grande e gigante, nem pensar alimentação à vontade. Filhotes de raças médias e pequenas, a gente pode avaliar, mas eu ainda prefiro um manejo mais controlado, porque eu gosto dessa coisa do animal ter horário para comer. Eu gosto de ter pacientes, né? Eu gosto de ensinar os tutores a eles colocarem disciplina na casa, organização. Isso facilita para todo mundo, né? Eventualmente é um animal que precisa fazer uso de... o animal precisa fazer uso de uma medicação, né? Ou para facilitar a rotina da casa. Com o alimento é tudo mais fácil quando tem horário para comer. Uhum. Então, eu também assim, cachorro grande, de médio, mais de 10 quilos, eu também já não deixo à vontade, não. Eu, particularmente, sofro muito, eu não sei se sou eu que atraio, mas eu tenho muito paciente com dificuldade de comer, com perda de peso em vez de ganho de peso. E para mim, é mais ou menos a mesma casuística, tanto de excesso de peso quanto para perda, né? Ou que não está comendo o que precisa.
Então, para cachorrinho de raças pequenas, que a gente tem Shih Tzu, tem Lhasa, York, esses animais, eles normalmente são difíceis de comer. Então, para esses, eu acabo deixando ficar lá, o tutor deixar, porque realmente eles têm... A gente sofre para que eles comam. Mas é lógico. Diferente, Lu. É? Eu já faço diferente. É. Eu ensino o tutor que a hora que o animal tem que comer é a hora que o dono quer, e não a hora que ele quer. Porque eu tenho filha pequena, entendeu? Acho que o meu coração é mais mole. Ela come na hora que a comida está na mesa. E tem que educar. O animal ele tem que entender que a comida apareceu no pote, é a hora de comer. E que se não comer, vai tirar e ele vai perder. Só vai ter outra oportunidade na próxima refeição. Mas é uma questão também de que também não tem assim o certo e o errado, né? Tem muito do que funciona muitas vezes para os clientes, né? Sem dúvida. Eu acho que o animal que é enjoado para comer, ele até às vezes fica mais enjoado quando o alimento está disponível. Também. Se o dono ele coloca no horário certinho e o alimento está mais crocante, está mais novinho, tem mais chance dele comer naquele horário do que se fica o dia inteiro oxidando, absorvendo umidade. O animal vai comer, tá aquela coisa já meio, né, perdeu o cheiro. Então, eu procuro, mesmo para os animais que são enjoados, eu procuro tentar fazer com que o tutor, ele coloque ordem na casa e obrigue, né? Assim, que condicione o animal a comer no horário certo. Eu às vezes acho que eu tenho coração meio mole, eu confesso. Acho que é porque eu não tenho filho. Mas os meus bichos eu sempre faço. Para os meus eu não dou muita beira, não. Eles têm que comer certinho. Sabe, não comeu, perdeu. Tirou, não tem, só tem na próxima refeição e só aquela porçãozinha. Eu só sou tolerante com a persa, que eu mostrei aqui, porque ela tem doença renal. E ela perde peso muito fácil. Então essa daqui é uma luta para engordar. Outra dúvida, Manu, pra gente. Eu acho que a gente vai ter que terminar e fazer mais um pouquinho, uma parte 2 aí, galera, porque ainda tem 3 perguntas e a gente não respondeu. Você acha ruim, Manu? Não, acho que dá mais um pouquinho, né? Bom, e outra coisa também que a gente escuta muito, que a gente tinha deixado de escutar com o ração, mas agora voltando a essa questão da alimentação natural, é a questão da suplementação com cálcio, tanto de filhotes quanto de fêmeas em gestação e lactação. Isso aí também é uma falha, né? Algumas pessoas fazem a suplementação. De filhotes, já falamos, né? É um absurdo. Mesmo, tanto para o animal que consome alimento em excesso, que vai ingerir o cálcio em excesso é prejudicial, como esse cálcio, essa suplementação de cálcio extra, já é também péssimo também, né? Leva os animais a vários problemas articulares ou até mesmo o agravamento de doenças, às vezes, né, genéticas. Mas na questão da gestação, muitas vezes é fator de risco para eclâmpsia, né, Lu? Então, a pessoa faz o uso de cálcio, né, exógeno, e tem todo o paratormônio que controla a calcemia, ele acaba ficando inibido, e aí depois o animal não consegue mais, né, deixar o cálcio da forma correta, a cadela pode ter eclâmpsia, então a gente não aconselha porque é um fator de risco se mal suplementado, ser mal suplementada, a não ser que mantenha essa suplementação ao longo da lactação. Muitas pessoas fazem a oferta de cálcio durante a gestação e para na lactação. Isso aí é a pior coisa que tem para fazer. Porque aí no período de lactação que o animal precisa, né, do cálcio, ela ficou com a produção, né, com a liberação do cálcio inibido, porque recebeu o cálcio antes, e aí não consegue dar conta do cálcio no leite para os filhotes e acaba tendo eclâmpsia, corre para o hospital correndo, aquela história toda que a gente já viu, né? Quem não fez um plantão e recebeu uma cadela com eclâmpsia, né, teve que fazer cálcio endovenoso. Então, a gente não indica de jeito algum. Cadelas que têm eclâmpsias recorrentes, a gente inclusive recomenda, se possível, não reproduzir mais, né? Ou então sim fazer a suplementação após, né, o parto e ir retirando aos pouquinhos, né, para que ela possa retomar depois né, consiga fazer a calcemia, a regulação da calcemia sanguínea aos pouquinhos, né? Senão é algo que é muito abrupto para o organismo, ele não consegue dar conta.
Então, eu acho que nada de cálcio, suplementação de cálcio. Se o animal come uma dieta completa e balanceada, não tem porquê. não, e mesmo se comer dieta caseira, né? Você tem que, lógico, ter um balanceamento se for para um crescimento, para gestação, lactação, mas não é só o cálcio. A gente não pode também se restringir ao cálcio. Na verdade, as necessidades do crescimento, gestação e lactação mudam em relação ao animal adulto, de todos, ou boa parte dos nutrientes. Então, isso tudo tem que ser considerado, independente de comer alimentação caseira ou de alimentação natural ou ração, né? Então, o fundamental é não pensar só no cálcio e esquecer do resto, né? Isso que eu acho que é o maior erro que pode ser cometido. Manu, a gente tem 2 perguntas, vai acabar a live em 1 minuto e pouquinho. Acho que vamos derrubar e a gente volta, responde umas perguntinhas e depois acaba. Pode ser, galera? Porque senão a gente vai começar a responder a próxima pergunta e a live vai encerrar. Então a gente já vai derrubar e volta, tá bom, galera? Tá bom. Pronto, Lu. Voltamos. Voltamos. Então, vamos dar sequência. O sol tá entrando, a gente já continua. Então, o próximo tópico, Manu, a gente vai falar de doença hepática. Questão da proteína e da gordura. Sim. O sol tá entrando. Vamos esperar um segundinho só. Vamos. E aí, enquanto você for respondendo, eu vou dando uma olhada aqui nas perguntinhas que o pessoal mandou também, para ver o que seria legal a gente responder. Bastante coisa, né? Eu não, até agora eu não consegui ler. Vou ler agora, era que você tiver nessas últimas, que eu vou dar uma olhada. Bom, já respondendo algumas aqui, as lives vão ficar disponíveis no IGTV do Complete e no YouTube também do Complete, tá? Eu também estou repostando no meu YouTube, então vai estar lá a partir de amanhã, eu imagino. E aí a Manu, não sei como que tá fazendo. Eu não tenho postado as minhas lives, Lu, na verdade. Não. Eu tenho que ir atrás para colocar no meu IGTV também. Mas eu acabo esquecendo, é tanta coisa. Não, é por isso que eu falei das do YouTube amanhã, porque eu também ainda não coloquei lá. Eu queria ter colocado já. Eu queria ter colocado a palestra dos carboidratos lá no meu canal do YouTube. Não, acabo me esquecendo, surge outra coisa. Aquela função. Eu não coloquei porque eu não sabia. Aí eu aprendi ontem e preciso fazer. Bom, vamos lá, Manu. Então, vamos para a gente responder aqui dos que a gente tinha aqui. Então, vamos falar de cães e gatos com doença hepática. Que muita gente fala, né, que porque eu não quero dar muita proteína, eu não quero dar gordura, porque sobrecarrega o fígado, né? Então, eu queria que você falasse isso aí pra gente agora. Bom, basicamente, né, Lu, animais com doença hepática, eles têm, na verdade, ou uma necessidade moderada, ou até mesmo aumentada de proteína e gordura. Então, tá errado a gente fazer restrição de proteína, especialmente proteína. Eu vejo até mais a proteína do que a gordura. Faz um exame de sangue, deu uma enzima hepática ali, uma ALT aumentada, já ração hepática, né? Uma ração específica para problema de fígado. Então, assim, a indicação, inclusive, tá escrito no alimento, né? A indicação para redução de proteína, ela é somente nos casos de encefalopatia hepática, em que o animal realmente não consegue metabolizar, né, os aminoácidos, a proteína do alimento. Então, a gente justifica uma redução dessa proteína. E também nos casos de shunt. Agora, com relação à gordura, a gente tem que avaliar outros pontos, né? Não só qual é o problema hepático desse animal, né? Se justifica ou não manter o animal numa gordura mediana ou até mesmo aumentar a gordura. Tem animais com problemas hepáticos que perdem peso
e precisam de uma gordura aumentada para conseguir manter o seu score corporal. Então, não é simples assim, o animal tem alteração de enzimas, tem uma doença hepática, reduz proteína, reduz gordura. Não, muitas vezes eles têm necessidades aumentadas de proteína e gordura. E esse é um outro mito aí que a gente vê com frequência, né? Eu recebo muito paciente consumindo dieta específica, rações para problemas hepáticos, quando realmente não é o caso. Então, a gente... Diga. Não, sem dúvida. Não, essa é justamente esse, né? A Hepatic, que acho que só tem o quê? Uma, duas marcas no mercado. Mas o pessoal, tá com doença hepática, usa isso, né? E não entende que esses alimentos são interessantes quando o animal tem cefalopatia hepática e ou acúmulo de cobre, né? Se não é essa situação, não é a recomendação. Para a maioria dos pacientes hepáticos, eu uso alimento comum ou até, às vezes, um alimento de filhote, que tem mais proteína, mais gordura, maior densidade energética, porque o paciente ele não está comendo muito. Então, ele precisa receber um alimento mais denso, energeticamente falando, né? Exatamente. É bem o contrário do que as pessoas pensam. Exatamente. Esse é um mito difícil de desmistificar, assim como o sódio, porque ele é bem o oposto do que as pessoas pensam. As pessoas acham que tem que diminuir, quando na verdade tem que aumentar. Exatamente. E a nossa última pergunta aqui da nossa lista, né? Depois a gente vai para as perguntinhas que o pessoal mandou. Também, já fomos aí, você não é a primeira que eu vou fazer essa pergunta e não vai ser a última também. Porque em questão em relação se existe comprovação que a ração causa câncer nos cães e gatos. E não só câncer, né? Doença renal, você vai ler hoje, você acha o pessoal demonizando ração, né? Falando que causa N problemas aí, causa doenças. Sim. Queria saber a sua opinião. Na verdade, a minha opinião ela é muito baseada no que a gente lê na literatura, né, Lu? O que aparece. Se algum dia for publicado um artigo que disser que ração dá câncer, eu vou achar que ração dá câncer. Como isso ainda não aconteceu, eu sigo achando que ração não dá câncer. E na verdade, pelo contrário, a minha opinião é que que os animais eles vêm vivendo cada vez mais e eles vêm comendo ração, né? Há 30 anos, quando eu era criança, os animais não comiam ração, comiam restos de comida. Muitas vezes, os animais para fora, né, comiam restos de animais que são abatidos nas próprias propriedades, ou comiam restos de comida. Bom, não eram dietas completas e balanceadas. E eles aquelas panelonas, né, de fubá, de arroz com pirera. E eles não viviam tanto quanto hoje, né? É claro que a gente não pode achar, a gente não pode ter essa pretensão de achar que os animais vivem hoje 20 anos, né, 15, 20 anos, só por causa da nutrição. Seria muita pretensão nossa. Os animais, eles eram criados em pátio e se ficavam doentes, ninguém sabia o que era, morria, ninguém sabia o que era. Hoje não. Hoje os animais são levados na clínica, tem tratamento para tudo, existem, né, hemodiálise, tratamento oncológico, né, diagnóstico por imagem, tudo isso que evoluiu com a medicina veterinária. Cardiologia. Especialidades, médicos veterinários especialistas que antes não tinha. Tudo isso contribui, obviamente, né? Mas se ração fosse algo que desse câncer, Lu, os animais não tinham, né? Não estavam vivendo tanto quanto. E isso que se a gente pensar o seguinte, eu sempre falo para os meus alunos, 80% dos animais domiciliados no Brasil comem ração econômica, comem rações de baixa qualidade. Né? Em torno de 15% aí, 20% come ração, 15% por aí em torno disso, premium, e 5% come ração super premium. Então, se a gente for pensar que essa quantidade de animais comendo rações premium, super premium poderia aumentar, nós poderíamos ter ainda mais qualidade de vida, ainda mais longevidade para esses animais. É que realmente acaba que a grande maioria come ração, né? Que não é uma ração, né? Não são de todo o ruim. Eu até prefiro ração econômica do que dieta caseira mal formulada. Sim. A gente sempre fala que o risco é bem menor, né? Eu atendi, eu sempre conto isso, porque é uma coisa que me choca muito, um cliente que trouxe um filhote de gato que só comeu alimento caseiro, sem nenhum tipo de suplementação,
que o gato teve fratura dos 2 membros anteriores, né? Ficou um tempão se recuperando, claudicando, não podia brincar, uma dieta completamente desbalanceada. E eu falei pro dono dele, se ele tivesse comendo uma ração econômica, ele não teria feito, não teria acontecido isso com ele. Então a gente está vendo atualmente, né, casos bem graves de desnutrição em função de dietas desbalanceadas. E a ração ela é completa. Por pior que sejam algumas rações econômicas, e sim, tem rações bem ruins no mercado, elas são, assim, minimamente completas, minimamente. Então, eu acho que não, as rações elas não dão câncer, não acho que dá problema renal, não acho que causem outras enfermidades, mas também acho que alimento super premium tem vantagem sim com relação ao bem-estar e à longevidade de animais. Acho que os animais que comem rações superiores, eles têm uma probabilidade de viver mais. Isso eu acredito. Né? E animais que consomem um alimento inferior podem ter, né, em algum momento da vida, algum prejuízo. Sim. Mas não que dá câncer. Isso eu já acho que está muito mais relacionado à expectativa de vida. E outra, Lu, eu acho que muito desses casos de câncer que a gente vê com frequência são resultados de cruzamentos errados feitos em canis. Não tem controle de consanguinidade, não fazem controle de doenças genéticas, né? Então, é arriscado hoje em dia pegar um cachorrinho de raça, né? Tem que pesquisar o canil, tem que ver como é que eles fazem a seleção dos animais, se testam para doenças genéticas daquela raça. Eu tenho uma colega muito, muito, muito legal, uma colega que é doutora, fez pós-doutorado em genética, sempre faço propaganda dela. Ela tem um site que é www.geneticacanina.com.br e ela presta consultoria de aconselhamento genético para canis, para evitar doenças genéticas nas raças. E toda vez que tem algum cliente que quer comprar uma raça, eu pergunto para ela, tem algum canil que tu indica para tal raça? E ela, né, ela tem algumas sugestões. Eu mesma resolvi adotar um cachorrinho o ano passado, né, depois de ter um York que viveu 16 anos, né, inclusive, era um York de raça, comeu ração a vida inteira, né, até os 16 ele viveu, e fui pegar um cachorrinho, resolvi pegar um vira-lata, porque fiquei com medo de pegar um cachorrinho de raça que viesse, né, com vários problemas. Então, assim, não é muito simples colocar a culpa na ração, né? E por mais que a gente trabalhe com alimentação natural, né, Lu, e a gente goste de alimentação natural, a gente não tem que se colocar contra ou a favor de uma ou outra. Não é porque a alimentação natural tem as suas vantagens, né, e é melhor em alguns casos, que a ração ela não vai ser melhor em outros. É uma questão de avaliar o tutor, avaliar o animal, ver quais são as possibilidades e escolher a melhor opção para ele. Sim, sem dúvida. É o que eu também venho repetindo aí né, ao longo dessas lives. A gente não pode se fechar, né, no mundo e achar que só ração serve ou só comida, só alimentação natural serve. A gente tem que considerar sempre. Bom, primeiro, né, se a comida está sendo bem balanceada, se for fazer alimentação natural, e se for uma ração, obviamente, também de qualidade melhor, né, de prêmio, super prêmio. Esse é o primeiro passo, né, que tem que sair uma indicação correta do veterinário, do nutrólogo de preferência. O tutor, se a gente recomenda uma coisa ou outra, ele tem que fazer o que a gente está pedindo, seja comprar a ração, ou seja, fazer a comida ou comprar de alguém pronto. E o animal tem que comer aquilo. Então, se a gente manda o tutor fazer uma coisa e ele faz outra, já tem uma quebra ali. Se a gente resolveu, né, a gente e o tutor resolveu que aquele cão tem que comer ração e bota lá, o cachorro não come, o gato não come. Não adianta. Se a gente fala que tem que dar comida, ele não come, ou ele escolhe só a carne, não come o suplemento, não serve então, assim, não dá certo. Então, a cadeia ela tem que funcionar do veterinário até o animal. E a gente nunca vai ter 100% dos animais que aceitam uma coisa ou aceitam outra, e a gente tem que avaliar isso sempre caso a caso, né? A alimentação natural bem feita, formulada, a gente não tem estudo, mas eu suponho que seja excelente, desde que o tutor faça certinho e o animal coma tudo. Né? Então vamos partir desse princípio. E uma ração de boa qualidade também viveu. Eu tive todo mundo brinca comigo, né? Esse cachorro era bem conhecido. Um dog alemão que viveu até 15 anos. Sabe? E comeu ração a vida inteira. Então, tive um Beagle também, a mesma coisa, viveu 14, 15 anos.
o pessoal, nossa, era um Highlander, assim, sabe? E eu tive que fazer eutanásia nele, porque ele teve compressão de coluna, teve enfim, uma série de problemas e ficou muito difícil. Mas talvez tivesse durado 16 anos, sabe? Se não fosse o problema da Sim. coluna. Então, assim, e a gente vê animal comendo comida que também tem câncer, entendeu? Não é uma coisa assim, só os que comem ração têm câncer. Os que comem comida também têm. Então, Claro. a gente tem que... E hoje eu penso assim, isso é uma opinião minha, tá? Mas, assim, vem o que a gente vê. Eu acho que hoje em dia a gente realmente tem mais situações de câncer, doença renal, enfim. Tanto nos animais quanto em nós. Agora, a gente tem vivido mais também. Os animais têm vivido mais. E tem uma Sim. relação com a idade, né? Essas doenças progressivas, elas Sim. têm relação com crônicas, né? Acometem mais os idosos, né? Animais idosos. E a gente não pode ignorar que a gente está vivendo num planeta cada dia mais poluído, com agrotóxicos, com metal pesado. Então, tudo que a gente come, tanto a gente quanto os animais, estão mais contaminados. A gente tem vivido num mundo poluído, né? E também eu acho que isso pode ter uma interferência em tudo, né? Também acho. Então é complicado a gente atribuir uma causa e efeito assim, não, comeu ração teve câncer, comeu ração teve doença renal. Eu acho que as coisas não são simples assim, né? Muito simplista, né? Exatamente. Bom, Manu, o que a gente tinha aqui era isso. Vamos dar uma lidinha. Eu vou selecionar aqui, se você quiser ir dando uma olhada aqui também nas perguntas. Bom, em relação aqui, a primeira, o que você acha em oferecer carne crua? Nós temos que fazer uma live só sobre isso. Eu não sou a favor de carne crua, não, Lu. Não sou a favor de carne crua. E, de novo, né? Porque a gente lê o que o mundo científico fala a respeito. E tanto o Colégio Americano de Nutrição Animal, o Colégio de Medicina Interna, a Associação de Veterinários, de Hospitais Veterinários Americanos, o próprio FDA, que é o órgão que regula a questão de medicamentos e alimentação para animais, todos esses órgãos e associações, eles contraindicam o consumo de alimento cru pelos animais, né? Não só pelo risco que é baixo, né, de contaminação para os animais, é baixo, mas ele existe, como principalmente pelo risco de saúde pública, né, contaminação pelos seres humanos na manipulação. Então, os tutores, eles não sabem, eles não tiveram aulas sobre contaminação cruzada, como nós veterinários tivemos. Então, eles não sabem que tem que trocar a faca, né, do fígado, do frango, né, ter os cuidados que tem que ter, né, no preparo de um alimento. Então, a gente acaba colocando os tutores mais em risco. Assim, tirando essa parte da contaminação, que eu acho que muitas vezes ela não é assim tão importante, digamos assim, porque tem muitas pessoas que dizem, mas eu quero correr esse risco e ok. Eu não vejo vantagem. Eu já tive clientes que me procuraram para fazer formulação e que davam alimentação crua, Lu. E eu falei, olha, eu trabalho com dietas cozidas, não quer experimentar? Quero. Começaram a dar dietas cozidas e me relataram vários. Ai, gostou muito mais, come muito melhor, parece ser muito mais palatável. Então, assim, eu não vejo motivo, né, para dar um alimento cru, sendo que o alimento cozido ele é mais seguro, né? Especialmente se a gente pensar no cru com ossos. O alimento cozido ele é mais seguro porque não tem os ossos, que o animal pode, eventualmente, né, se engasgar, ter obstrução, pode ter uma perfuração ao longo do trato gastrointestinal, pode fraturar o dente, que a gente vê com frequência, fratura de dente por consumo de ossos. Então, eu não vejo motivo para fazer o uso de alimento cru, sendo que o animal pode fazer o consumo de alimento cozido e ser tão saudável quanto e mais seguro, né? Já tem vários estudos mostrando, né, que o congelamento ele não mata espécies como Salmonella, Listeria. Inclusive, quem quiser pesquisar no site do FDA, tem várias empresas que vendem produto congelado lá, que testam, né, positivo para Salmonella e Listeria, ou que fazem recalls, né, informando a população que vai retirar os produtos congelados de circulação, porque por possível contaminação de Salmonella e Listeria. E acho que não vale a pena correr o risco, então eu não vejo vantagem nenhuma. Mas a dieta crua, a carne crua, ela é mais digestível que a carne cozida. A literatura fala que ela é ligeiramente mais digestível. Esse ligeiramente não me convence a ponto de fazer o meu cliente correr o risco.
né? E embora o risco ele seja pequeno, tanto de problema com ossos, né? A gente não é uma coisa que acontece diariamente um animal que come ossos ter problema, não é. Se a gente falar isso, a gente vai estar mentindo. Tem animais que consomem ossos e nunca tem problemas. Mas eventualmente acontece. E pode acontecer com o meu animal, pode acontecer com o teu, pode acontecer com o do meu cliente. E eu não quero correr riscos. Se eu tenho um percentual pequeno de chance de acontecer um risco, e é um risco, e é algo que é grave, não é uma coisa que é uma bobagemzinha, eu não vou correr. Não vai ser com o meu cliente, não vai ser com o meu animal. Então, não vejo motivos, né, na utilização de dietas cruas. Não vejo. Eu até na minha página, mas depois eu vou disponibilizar também aí para o pessoal que tiver interesse, eu até publiquei um estudo do final do ano passado, de 2009, fizeram um estudo foram 29 marcas de alimentação BARF, né, alimentação crua, da Alemanha e da Itália. E eles encontraram problema bom, depende aí do tipo de bactéria, mas enfim, eles chegaram a encontrar problema em 26 das 29, isso porque tinha congelado, aí eles deixaram descongelando, sempre fazendo a orientação que estava no rótulo, descongelar na geladeira, já servia, e eles fizeram tudo e foram constatando o tanto, assim, listéria, salmonela, clostridium, acho que tinha pelo menos uns 6 tipos diferentes de bactérias em níveis não tolerados nem para o ser humano, entendeu? Então, isso é um desses estudos. Se vocês procurarem, vocês acham centenas de estudos. O recalls que nos Estados Unidos eles fazem com muita frequência de alimentação crua. E esse é um ponto. Outro ponto que eu vejo também é a questão do balanceamento. Você usar... A gente tem, né, estudo é fácil a gente encontrar na literatura a composição nutricional de uma carne, seja frango, seja bovino, enfim. Mas essas composições, a maioria é feita para consumo humano, elas não consideram osso, né? E quando você fala de uma comida crua com osso, você tem que considerar a quantidade de minerais que está vindo do osso também. Exatamente. Então é muito mais difícil você fazer o balanceamento. A gente não tem suplementos para ser usado numa situação dessa, porque também pode variar absurdamente a quantidade de mineral. Se a gente der um pescoço de frango, a quantidade de mineral é uma. Se você der, sei lá, um osso de outra parte, é outra composição. Então, eu acho muito mais complicado. E também, sabe, acho que é mito a questão para qual situação seria melhor. E quando as pessoas alegam que, mas na natureza, cão e gato, né, os canídeos, os felinos, comiam alimento cru, não cozinhava. Sim, eles comiam, mas quem falou que eles viviam 14 anos, 16 anos, 19 anos, né? Então, primeiro, eles tinham gasto... E tem estudos que avaliaram a saúde oral, carcaças, e relacionaram, né, saúde oral, né, Lu? Mostrando que os animais que comem ossos, os canídeos, os felídeos, eles têm periodontite. Não, isso então, quando assim, não tem fratura e um tanto de coisa, né? Exatamente. Então, quer dizer, eles não vivem o que um animal, um cão e um gato vivem. Eles não gastam a energia que eles gastavam para correr atrás da caça na natureza. Então, não adianta... mas, gente, hoje em dia eles produzem muito mais amilase, não é salivar, mas é pancreática, do que se a gente comparar com felinos e os canídeos. Então, não adianta a gente querer tratar como lobo ou como um tigre, um cão doméstico e um gato doméstico, sabe? Acho que a gente está falando de coisas diferentes, sabe? Então, a gente tem que ter... eu também... E tem outra coisa, né, Lu? Eu prescrevo. O pessoal que defende alimentação crua fala que, mas tem literatura, tem livros de americanos. A gente vai olhar quem são essas pessoas. Jornalistas. Não, até tem veterinários, mas são veterinários comuns, vamos dizer assim, veterinários que não são da área de nutrição, não são nutrólogos, não são diplomados pelo Colégio Americano de Nutrição, nem pelo Colégio Europeu, e são adeptos à alimentação natural, como aqui tem vários adeptos à alimentação natural. Mas não são pessoas que publicam artigo científico,
são do meio científico, que são de escolas, de universidades. Se a gente vai pegar quem é de universidade, Andrea Facchetti, da UC Davis, né? Os professores lá Kingsley, da Europa, né? O professor Aulus, né? O pessoal do mundo científico que publica artigo científico, o pessoal da USP, todos não são a favor das dietas cruas. Então as pessoas têm que parar e pensar, poxa, mas peraí, se todo meio científico de verdade, que publica artigo científico, que faz pesquisa, é contra, eu vou ser a favor e eu vou citar uma pessoa que escreveu um livro, sendo que o Zé da esquina pode escrever um livro e publicar? Sim. Qual que é a exigência para escrever um livro hoje, Lu? Nenhuma. Qualquer um escreve um livro. Eu posso escrever um livro dizendo que alimentar o meu cão com baratas é possível e é super saudável. Aí as pessoas vão ler e vão dizer, ai, a Manuela, entendeu? Então, pode fazer falar qualquer coisa. Ou então, os bichinhos passando. Ou então, esqueci o que eu ia falar agora. Nossa, fugiu. Daqui a pouco eu lembro. Sem problema. Vamos para outra. Tempo, já são quase horas. Bom, aqui, diferença de ração para animais castrados e rações light. Na verdade, basicamente, é o teor calórico e o teor de fibra, né? As rações light, elas são menos calóricas que as castradas. A gente tem, assim, uma categoria que é alimento manutenção, que é super calórico, que é a caloria lá em cima. Depois nós temos o alimento que é para castrado, que tem uma redução leve. E depois nós temos o alimento light, que tem uma redução importante de calorias. Isso. E depois nós temos o alimento para perda de peso, que é mais importante ainda. Isso. Então, vejam que bom, né? A gente tem essas possibilidades, essas variações, né, calóricas, para que a gente possa escolher a mais apropriada para o nosso animal, para o nosso paciente. O que muda, então, com relação à caloria? Teor de gordura e teor de fibra, basicamente. Se reduz gordura e se coloca fibra no lugar. Nas dietas para perda de peso tem baixíssima gordura e alta fibra, né? E as dietas para animal castrado e light já tem um teor mais equilibrado aí. Mas varia demais de marca para marca. Então varia. Tem que olhar bem, tem que pesquisar. Tem que pesquisar, tá, turma? Outra coisa aqui, outra pergunta. Se a gente tem, por exemplo, uma casa que tem gato, né? Adulto e filhote, ou mesmo se for mais de um cão, enfim, que comem junto, qual que seria a preferência? A minha experiência, a minha opinião é assim, a gente sempre tem que usar a ração ou a comida para o animal que tem a maior necessidade. A questão é que quando a gente tem um filhote e um adulto, como a de filhote vai ter mais gordura, o problema nem é a proteína, é mais gordura e menos fibra. Então, você pode levar o animal adulto a ter ganho de peso. Então, a gente tem que, se o gato ou o cachorro que é adulto não tem problema com ganho de peso, não tem problema com o alimento de filhote. Mas se tem, não é indicado, né? Concordo. Mas como eu sou defensora de horário para poder, eu sempre vou indicar que o filhote coma de filhote e o de adulto. Para mim não existe justificativa de dar uma ração para os dois. Porque assim já educa até o tutor a separar. No momento que um deles for doente e o outro não, já estão acostumados a comer separado. Então, é que nem tu falou, não teria problema, mas o ideal seria separar. Vai, Lu. Tá ouvindo sem fone? Não, tá bom. Tá bom? É porque acabou a bateria aqui, tá pitando. Tô lendo aqui, tá? Lu, acho que vai dar tempo de mais uma ou duas perguntinhas só. Não, eu tô dando uma olhada aqui rapidinho para ver qual que... várias aqui a gente respondeu. Aqui de óleo, também você já respondeu, falando o que você acha quando tem óleos diferentes, ômega, linhaça, coco, girassol, acho que você já falou bastante disso. Aqui. Pergunta, posso dar ovo cozido para filhote de cane corso, biscoito, em relação aos petiscos? Na verdade, quase tudo pode.
quase tudo pode. Alguns alimentos não podem ser dados para cães e gatos. O problema sempre é a quantidade. Exatamente. Então, a gente sabe que a literatura fala que até 10% das necessidades energéticas do animal podem ser fornecidas via petisco. 90% é o alimento completo. Então, a gente precisa calcular qual é a quantidade, né, de alimento que o animal vai consumir, e 10% dessas calorias a gente pode dar via outro alimento, que pode ser o ovo, pode ser um biscoito, pode ser qualquer outro, né, petisco. Mas aí precisa ter todo um acompanhamento, né? Não, é importante assim, é exatamente isso. A questão não é que é proibido ou não proibido. A questão é que se a gente usar mais do que 10% do que da necessidade do animal, tem que ser balanceado dentro da dieta do animal. A gente não pode usar como um extra, porque vai desbalancear totalmente a dieta do animal. Então, isso é o principal ponto. Não é que não pode, é que tem que ser considerado dentro da dieta do animal, né? Como um todo, para não causar nenhum problema aí de todos que a gente já comentou. Em relação, pessoal, que te perguntaram em relação à quantidade de suplemento, de nutracêutico, gente, cada coisa tem a sua dose e não é numa live que a gente vai, infelizmente, conseguir esmiuçar isso, né? Isso em live, né? Tem várias situações aí e muitos alimentos funcionais, nutracêuticos, enfim, que a gente pode usar. Bom, de tudo que eu vi aqui, Manu, acho que era isso. Deixa eu dar mais... Quer dar mais uma olhadinha ainda? Eu acho que era isso, ó. Gente, chocolate. Chocolate é tóxico para os cães, tá? Na verdade, o cacau é tóxico. Quanto maior o teor de cacau do chocolate, mais facilmente ele causa a intoxicação, tá? Então, não pode dar chocolate para cachorro, nem para gato. Dá mais chocolate, né? Nem cebola, nem alho. O alho é outro mito, Lu, que a gente não falou. Né? Que o alho é tóxico, o pessoal gosta de colocar um pouquinho. Eu penso assim, ó, se existe um nível de toxicidade, eu não uso. Para mim, de novo, não tem vantagem colocar um alimento que é tóxico. Ah, mas é menos tóxico que a cebola. Um pouquinho não faz mal. Sim, mas o quanto que faria bem? Esse é o ponto que eu também falo. A pessoa usa bem pouquinho, mas aquele pouquinho e nada é a mesma coisa. Não vai ter o efeito que o alho, ele para nós que podemos consumir bastante alho, é muito bom, porque a gente vai consumir o alho em quantidade razoável e as propriedades do alho, a gente vai ter esse benefício. Mas colocar um pouquinho na dieta do cão, porque muito faz mal, não vai chegar a ser suficiente para fornecer, né, os benefícios. Então não usa. É só para dizer que usa, só para deixar mais bonita a dieta. Não, mas é bem isso mesmo. É o que eu falo. Tudo bem, precisa de uma dose muito alta para causar intoxicação, mas qual é a dose mínima que causa algum efeito? E eu vejo as pessoas mais preocupadas em colocar alho, muitas vezes, do que um suplemento de minerais e vitaminas, sabe? Então, para mim, é tão paradoxal que não tem nada justifica ficar insistindo tanto na questão de uma nanograma de alho. Não vai causar malefício, mas também não vai causar benefício nenhum. Para que você está fazendo aquilo, sabe? E a gente tem pouco estudo também, né, Lu? A gente tem na literatura que o alho faz mal, mas as informações também são muito, muito poucas. A gente não sabe se o consumo a longo prazo de quantidades pequenas não podem ser prejudiciais. A gente não tem, assim, exato... E é muito variável de animal para animal. Tem animal que é mais sensível, tem animal que é mais resistente. Então, assim, para que colocar algo que se sabe que é tóxico? Exatamente. Eu não vejo nenhum sentido. Eu também penso exatamente isso. Bom, mas eu acho que era isso. Então tá. Muito obrigada. Obrigada para todo mundo aí que contribuiu, que assistiu. Obrigada, pessoal. A gente vai colocar aí depois, amanhã temos os artigos aí na descrição do link. E semana que vem a gente está de volta. Vamos falar de doença renal semana que vem. Ai, que legal, Lu. Vou tentar assistir. Obrigadão, Manu. Obrigada, Lu. Eu que agradeço ao pessoal aí que ficou até essa hora assistindo. Beijo grande. Tchau.